Voltando, pessoal, então vamos lá. Próxima parte aí do estudo da óptica, no caso aqui óptica geométrica. Bom, um assunto que bastante corrente, que é o que a gente vai chamar de câmara escura. Vamos lá, câmara escura. Você vai ver que a discussão ela é bem básica. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente entende como câmara escura? Tá? A câmara escura, basicamente, pode ser definida como uma região, né? Então, um quarto, uma caixinha de sapato com um furinho, como eu vou sugerir lá nos experimentos, no qual você tem a seguinte situação: ela é internamente pigmentada em preto, tá? Assim, para ficar de uma maneira bem clássica, né? Pigmentada em preto, e você tem um orifício, e aqui a parte de trás tem um anteparo. Quando você coloca um corpo aqui à frente, aí eu vou colocar aqui representação de um objeto qualquer, por exemplo aqui, ó, um objeto, ó. Sendo que aqui nós temos o tamanho do objeto, tá bem? Nós temos o fato disso aqui ser um corpo extenso, dos seus infinitos pontos nós temos infinitos raios. Então, semelhante àquilo que nós já discutimos, eu só preciso das extremidades. Então, se eu pegar um dos raios luminosos que emergem dessa extremidade, passa por esse orifício, tá aí. Então quer dizer que dos infinitos raios possíveis aqui, eu peguei um que passa por esse orifício. Vou fazer o mesmo por essa extremidade aqui, ó. Então, tá aí, ó. Pronto. De maneira que aqui nós temos a emissão, né, desses infinitos raios. E eu peguei aqueles raios que são convenientes. Então tá aí, ó. Beleza? Então quer dizer, dos infinitos raios possíveis, eu peguei dois que passam pelo orifício. Tá aí. Olha o que nós temos. No fundo dessa caixa, essa câmara escura, nós teremos a formação de uma imagem, sendo que aqui nós temos o tamanho da imagem. Sim? E as características dessa imagem, é uma imagem que é projetada, então uma imagem real e invertida, porém eu posso fazer um comparativo por causa justamente da propagação retilínea da luz. Quer dizer, se você considerar como a distância do objeto até o orifício como distância do objeto e considerar a distância da imagem até o orifício como distância da imagem, tá bem? Então, olhando a figura formada, ou as figuras, nós temos dois triângulos que são semelhantes entre si. Numa câmara escura, eu posso pensar assim, ó, a razão entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem é equivalente à distância do objeto até o furo, o orifício, ou a distância da imagem até o orifício. Então essa é a principal relação que nós temos para a câmara escura. Pessoal, de maneira bem parecida, né? Os nossos olhos, quer dizer, o olho humano, ele tem um comportamento parecido com uma câmara escura. Então se você considerar que é a frente do olho, tá? No qual você tem a propagação retilínea da luz, de maneira muito parecida com uma câmara escura, nós temos a formação da imagem no fundo do olho. Quer dizer que se você colocar aqui um objeto à frente do olho, sim, eu posso pensar assim, ó. Tá? Basicamente, nós temos a formação das imagens no fundo do olho. Obviamente que o seu olho não é tudo isso, então eu vou melhorar esse desenho aqui, ó. Tá bom? Vou colocar assim, ficar um pouquinho mais próximo do real. Então nós temos aqui o seu olho. Pronto, estava meio estranho. Tá aí. Seu olho. E a formação dessa imagem no fundo do olho é feita de maneira invertida. Tá? Lógico que, pessoal, aqui eu estou exagerando, né? Mas isso aqui é muito parecido com essa situação. Basicamente, o que é feito? Essa região é uma região sensível, né?
na qual você tem lá o ponto que a gente chama de ponto sensível, mas é uma região, tá? E ao captar essa informação no fundo do teu olho, essa imagem é transferida, né, através de um pulso elétrico por um nervo óptico. Então esse nervo, esse conjunto de informações vai para o teu cérebro e lá você tem um processamento dessa informação e você tem a imagem vista da forma como a gente percebe. Tá legal, pessoal? Mas basicamente câmera escura é isso, essa é a relação que você tem que guardar, tá bom? Abraço, pessoal, bons estudos, até a próxima.